Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Para lhe prestar honra e para lhe adorar. Amém? Quero te convidar para ficar de pé. Nós vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 8. Aos Romanos capítulo 8. Como todos sabem, o irmão Juvan está de viagem e hoje estou substituindo, mas essa semana ele vai estar retornando e eu peço para que nós nos lembremos em oração a seu favor para que ele possa ter uma viagem de retorno em paz. Amém? Aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 29. Vamos ler a partir do versículo 28. Todos encontraram? Digam amém. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Vamos ler, vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Fechemos os nossos olhos. Pai querido, Pai amado, estamos muito alegres nesta tarde, porque viemos à tua casa para ter um momento de comunhão com o Senhor. Estamos aqui mais uma vez, porque nós te amamos, Senhor. Aceita-nos na tua presença, aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos aqui de pé nesta tarde, porque o Senhor tem nos sustentado. Ainda que nós passemos por dificuldades, por desafios, mas quão glorioso é saber que em cada um destes desafios o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar. Pai, perdoa-nos os nossos pecados, quando muitas vezes nós não entendemos o teu trabalhar em nossas vidas e murmuramos, reclamamos. Pai, mas nesta tarde nós estamos aproveitando esta oportunidade para derramar aos teus pés todas as nossas fraquezas, te confessar todos os nossos pecados e rogar ao Senhor que nos perdoe mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos nesta tarde, que a mão, a proteção, a misericórdia do Senhor possa estar sobre o nosso pastor, onde ele estiver nesta tarde e noite, para ministrar a tua palavra entre aqueles irmãos ali no sul do país. Que milagres possam acontecer, que almas possam ser resgatadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Continua abençoando este ministério. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que por estas portas entrarem para assistir, para ouvir a tua voz e para te adorar, Senhor. Esta é a nossa primeira oração e nós iniciamos invocando o nome de Jesus entre nós e que o Espírito Santo do Senhor tenha toda a liberdade para dirigir este culto, neste estudo, nos cânticos, na pregação. Sim, Senhor. Toma-nos em tuas mãos e nos aceita pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos entrem e se acomodem. Vocês estão me ouvindo bem?
Louvado seja Deus. Às vezes alguns irmãos reclamam que o som não está chegando em determinada parte do santuário, mas eu acredito que hoje possa estar melhor para todos ouvirmos. Nós vamos continuar, irmãos, aquilo que nós não terminamos no domingo passado, né? Haja vista que a maioria das irmãs estavam na reunião. Só tínhamos aqui os irmãos e eu gostaria de continuar para que a gente pudesse fechar essa linha de raciocínio hoje com essa base, com essa reflexão que nós tivemos no domingo passado, que foi baseada em 4 perguntas que geralmente são feitas por cada ser humano. Todos nós, quando começamos a entender, tomar conhecimento, nos entender de gente, passamos a ter consciência, nós sempre fazemos uma dessas perguntas. Cada um de nós, em algum ponto, em algum momento da nossa trajetória de vida, já paramos para fazer uma dessas perguntas. Eu vou afastar um pouquinho aqui para trás. Algum de nós já paramos para fazer uma dessas 4 perguntas nas nossas vidas. Que são as seguintes: de onde viemos? Para onde vamos? Quem somos nós e o que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos nós e o que estamos fazendo aqui? Eu acredito, agora, a partir dessas 4 perguntas, existem outras perguntas, outras linhas que levam justamente que são baseadas nessas 4 perguntas principais aqui. Como, por exemplo, você pode perguntar: quem sou eu? Qual o sentido da vida? Por que eu vim ao mundo? São todas perguntas que surgem na mente humana para entender o propósito, qual é, o porquê que nós estamos aqui. E a partir do momento que nós paramos para fazer essas perguntas, nos perguntamos qual o sentido da nossa existência, a partir desse momento nós já despertamos um desejo para conhecermos o nosso Criador. Esse é o primeiro passo que a maioria daqueles que são salvos, eles param. Um dos primeiros passos é esse, quando ele se pergunta, quando ele tem curiosidade de conhecer as suas origens. É um dos primeiros sinais de que você é um filho de Deus, quando para fazer uma dessas perguntas. Mas vamos lá, de onde viemos? De onde viemos? A resposta para essa pergunta está exatamente nessa leitura que nós acabamos de fazer de Romanos 8, que diz assim, versículo 29, que diz, porque os que dantes conheceu também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30 diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou. Amém? Versículo 29 diz predestinou, versículo 30 diz chamou, e diz também justificou. Amém? E lá no finalzinho do versículo 30 diz a estes também glorificou. Amém? Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Nós viemos de Deus. A palavra eterno, na linguagem bíblica, ela tem um significado. E na linguagem da língua portuguesa, no nosso dicionário comum, essa palavra eterna, ela tem um outro significado. Aliás, é um significado diferente, mas que também faz sentido. Porque a palavra eterno, se você pegar o dicionário ou digitar aí no Google, o significado da palavra eterno, vai dizer que é algo que nunca tem fim. Vai dizer é algo que nunca se acaba. É o significado. O mais perto que eu já vi pesquisando essa semana sobre a palavra eterno, ela diz que eterno é aquilo que está fora do tempo. Não teve início nem tem fim. Foi a que chegou mais perto. Mas quando ele vai explicar essa resposta, ele traz para o lado do universo. Vocês entenderam? Eles querem atribuir essa palavra que não tem princípio e não tem fim ao nosso universo. E nós sabemos que o universo uma vez foi criado e tudo aquilo que foi criado uma vez terá fim. Mas na linguagem bíblica, a palavra eterno quer dizer aquilo que nunca teve princípio e nunca terá fim. E o único que nunca teve princípio e nunca terá fim, este é Deus.
é o nosso Criador. Amém? Então, se nós viemos de Deus, nós também somos eternos em Deus. Porque se o nosso Criador é eterno, se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então também nós somos eternos em Deus. Amém? Agora, de onde viemos, para onde vamos? Se nós viemos da eternidade, nós voltaremos para a eternidade. Fomos uma vez tirados da eternidade para sermos colocados aqui nessa dimensão terrena, na qual eu vou falar daqui um pouquinho mais à frente. Fomos tirados da eternidade por Deus, pelo nosso Criador. Olha que coisa interessante, o profeta na mensagem Conferência com Deus, ele fala uma coisa tão tremenda, que quando você escuta isso, você não tem dúvida das tuas origens, e isso te faz chegar mais perto de Deus do que nós já estamos. Isso nos faz amar ainda mais essa palavra e a Jesus Cristo e ter mais prazer em servi-lo. Porque ele disse que lá no princípio Deus teve uma reunião com cada um de nós. Olha que coisa linda. Ele teve uma reunião com cada um de nós, conforme nós estamos tendo aqui. Só que não era eu na frente, era o nosso Criador, era Jesus, era Deus lá na frente. E Ele deu a cada um de nós uma instrução de tudo aquilo que nós haveríamos de executar aqui nessa dimensão. Ele disse lá na terra, você vai fazer tal e tal trabalho, você vai cumprir tal e tal propósito. E todos nós aceitamos conscientemente e aceitamos o propósito de Deus de estar aqui. Ele disse para José, olha, você vai passar, vai sofrer lá no Egito, mas no final você vai ser glorificado. Ele disse para Jonas, olha, você vai passar por tal e tal momento, tá? Você vai sofrer tudo aquilo, mas no final, e eles eram voluntários para passar. Eles sabiam que iam sofrer, eles sabiam que iam passar por situações difíceis, e eles eram voluntários. O profeta disse que, quando ele disse para Jonas que ele haveria de passar por tal e tal situação, tinha um que se levantava e dizia, Senhor, faça esse papel. Senhor, eu faço isso. Mas ele dizia, não, esse papel aqui cabe a Jonas fazer. Esse aqui cabe a Isaías fazer. E eles eram voluntários, eles aceitavam aquilo com muita alegria no coração. Então, não é diferente de nós. Tudo aquilo que nós estamos passando hoje aqui, um dia nós já aceitamos diante de Deus. Nós chegamos assim, Senhor, eu aceito passar por isso. Eu vou sofrer perdas, eu vou passar por enfermidades, situações difíceis lá na terra, mas Pai, eu aceito fazer esse papel com todo o prazer da minha alma. Então, por isso, quando um cristão ele para reclamar, para murmurar, isso é uma ofensa contra Deus, porque você está indo contra aquilo que você já prometeu para Ele que faria, e com amor, com gratidão e com prazer. Então, quando as coisas ruins acontecem no nosso caminho, na nossa trajetória, um cristão que realmente ele está no nível de espiritualidade mais elevado, ele nem reclama, e como eu falei aqui na sexta-feira, ele nem pergunta para Deus o porquê que eu estou passando por aquilo. Porque ele entende que aquilo é um propósito de Deus, que tudo isso aqui vai passar e todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quando a palavra diz, aquela linguagem da Bíblia, elas têm que estar dentro de nós. O apóstolo Paulo disse, vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens. Então, a verdadeira Bíblia, ela não são essas letras aqui impressas em papel. A verdadeira Bíblia somos nós. Amém? Ele disse, vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens. Então, a verdadeira Bíblia somos nós. Então, quando isso acontece, situações difíceis, dolorosas, esta palavra que somos nós, ela é manifesta através dos nossos lábios. Nós repetimos o que a Bíblia diz. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês entendem que aqueles que têm uma consciência de onde eles vieram, eles refletem aqui nessa terra a mesma unção, a mesma inspiração, a mesma essência daquele que o criou. Nós não somos corpos separados, nós somos deuses, ou seja, Deus tirou de si mesmo partes, e essas partes somos nós. Eu falei no domingo passado, é como você ir ali na praia, tirar uma garrafa daquela água do mar, levar para sua casa,
E as mesmas substâncias que estão naquela água que você levou são as mesmas que estão no mar. Não é outra água, é a mesma água, porém em porção menor. Assim somos nós. Deuses sois, diz a palavra. Amém? Então, quando nós entendemos essas coisas, isso nos faz amarmos ao nosso Criador cada vez mais a cada novo amanhecer. Amém? Louvado seja Deus. Então, de onde viemos? Da eternidade. Para onde vamos? De volta para a eternidade. Louvado seja Deus. Então, quem somos nós? Ora, se Ele nos criou, no domingo passado eu falei isso detalhadamente, eu não vou repetir para não tomar tanto tempo aqui, mas eu falei sobre a criação, de como Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se Ele nos criou a sua imagem, é claro que nós somos filhos daquele que nos criou. Amém? Quem somos nós? Filhos e filhas de Deus. Viemos da eternidade, somos filhos de Deus. Para onde vamos? Voltar para a eternidade. O orvalho que cai na terra, ao amanhecer, aquela mesma água, aquele mesmo orvalho, ele volta para o seu estado de origem. Assim somos nós. Estamos aqui temporariamente. E quando a nossa jornada aqui na terra se findar, nós voltaremos para o lugar de onde nós saímos, que é do coração de Deus, da eternidade. Louvado seja Deus. Então agora, essa é uma das perguntas em que talvez eu passe mais tempo nela. Depende do desenrolar da inspiração aqui. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Eu já ouvi essa pergunta sendo feita até mesmo por aqueles que estão entre nós, aqueles que já são conhecedores não só da Bíblia, mas também da revelação da mensagem. Ainda eles não tiveram consciência, convicção do que é que eles estão fazendo aqui. E eles perguntam, qual é o sentido da vida? Eu já ouvi isso de irmãos entre nós. Qual é o sentido da vida que a gente só faz correr atrás e por mais que a gente tente construir, a maioria do que nós fazemos vai por água abaixo. A maioria dos nossos projetos caem por terra. Quando você está trabalhando para crescer, para desenvolver, para construir, vem uma enfermidade e faz você parar. Ou naquela trajetória acontece algo trágico e te faz ficar abatido e não ter mais inspiração para continuar aquele projeto. Isso é em tudo. Aí nós nos perguntamos, qual é o sentido? Qual é o sentido? Se tudo aquilo que a gente constrói, um dia vai ficar para trás, nós vamos descer a sepultura. Se nós olharmos as Escrituras nesta visão natural, nós nunca vamos entender a verdadeira mensagem de Deus para nós. Nós não podemos nunca abrir essa Bíblia e ler como se estivéssemos lendo um jornal ou um livro qualquer. Ao abrir esta palavra, ao ouvi-la, nós temos que receber e assimilar com os olhos espirituais. Amém? Nunca você, preste bem atenção, segura isso aí, nunca você vai entender o recado de Deus para a sua alma se você ver e ouvir com os olhos naturais. Nunca. É por isso que o homem, querendo estudar a Deus, entender a eternidade, ele nunca chega a um denominador comum, porque ele estuda, ele manuseia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas só procura o lado da razão, o lado natural, nunca. E as Escrituras, elas são reveladas espiritualmente. Amém? As coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus e àqueles a quem Ele quer revelar. Então não é para todos, não é para quem lê como livro qualquer, é para quem Ele quer revelar, como revelou para mim e revelou para você nessa tarde. Amém? Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Veja bem, se Ele nos tirou da dimensão da eternidade e nos colocou nessa dimensão terrena, eu vou entrar agora nesse assunto chamado dimensão, porque o pastor já falou algumas vezes, eu já tive também a oportunidade de falar sobre isso, porque eu gosto muito desse assunto, sobre as dimensões, mas parece que quanto mais a gente escuta, mais a gente fica confuso, mas é muito simples. Existem 7 dimensões, isso que trouxe para nós foi o profeta de Deus, o anjo desta era, amém? O anjo da era de Laodiceia, ele trouxe para nós essa visão das 7 dimensões.
Mas as denominações que antes não aceitavam, elas não criam, hoje elas já estão aceitando que existem dimensões. Não dessa forma que o profeta nos trouxe, mas de acordo com a tradução deles, com a visão deles. Porque a própria ciência já falava isso há muito tempo. Eu não sei se antes do irmão Brana, a ciência já prova que existem dimensões diferentes. Então a denominação e a ciência já mostram, então, se eles conseguiram ver, se a ciência conseguiu captar esse mistério, é claro que o profeta de Deus, com a visão espiritual, ele também pôde ver isso e trazer de uma forma mais clara e mais verdadeira para nós. Não baseado na ciência, não baseado no conceito denominacional, mas baseado na Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe, glória a Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Amém, glória a Deus. Eu só fiz isso porque eu entendo que às vezes eu não estou pregando, eu estou só palestrando e às vezes isso dá um sono mesmo. Como eu falei, às vezes eu fico cochilando aqui, pescando, quebrando a cabeça quando o irmão Gilvan está aqui, porque realmente é uma hora que eu mesmo almocei faz pouco tempo, a barriga ainda está digerindo, aí dá aquela moleza mesmo. Eu pedi para vocês aplaudirem para a gente dar uma ajudada aí, né? Mas enfim, então o profeta trouxe isso para nós de uma forma mais clara e de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Existem 7 dimensões e a primeira dimensão, a segunda e a terceira, presta atenção, a primeira, a segunda e a terceira dimensão são as que nós vivemos aqui. Nós vivemos em 3 dimensões. De 7, já caíram 3, só faltam 4. As 3 são as que nós vivemos. Amém? Nós vivemos na dimensão da luz, na dimensão da matéria e na dimensão do tempo. A dimensão da luz é aquela que Jesus disse, haja luz. Quando ele disse haja luz, não surgiu a lua, não surgiu o sol, não, surgiu a dimensão da luz. É esta luz divina, aquela que Jesus disse, aquele que andar na luz, a palavra disse, né? Aquele que andar na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Ou seja, quem anda na luz não se arranha e não entra em atrito com irmãos. Isso é a Bíblia que diz. Amém? Não tem atrito. Aquela luz que ele disse assim, olha, vós sois a luz do mundo. Essa é a dimensão da luz que nós vivemos. Amém? Agora, isso não quer dizer que o sol, a lua, tudo aquilo que emite luz não é a dimensão da luz. É também. Porque se não fosse a luz do sol, eu não poderia te enxergar. Porque o que traz luz à escuridão é o sol, é a lua, tudo aquilo que reflete luz é o que clareia, é o que traz luz à escuridão. Amém? Então, cada ser humano vive na dimensão da luz. Cada ser humano, seja ele filho ou não, seja ele pecador ou não, ele vive nessa dimensão da luz. Porque se não for a dimensão da luz, eu nem sequer te enxergaria nessa noite. Agora, os cristãos, os filhos de Deus, eles vivem mais além. Eles vivem uma dimensão da luz celestial. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos uma dimensão celestial. Que o pastor uma vez ele falou aqui que o profeta de Deus ele vivia tão próximo de Deus porque a maior parte do seu tempo era na dimensão da luz. E quanto mais tempo a gente passa na dimensão da luz, mais próximo de Deus a gente fica, porque Ele é a luz dos homens. Amém? As 3 dimensões, a dimensão da luz, a dimensão da matéria. A matéria é a dimensão humana, essa dimensão. Eu posso te tocar, você pode tocar. Aí tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é matéria, madeira, eu, você, carne, tudo é matéria, entendeu? A folha, tudo isso aqui é matéria. A dimensão da matéria é isso. Tudo aquilo que nós apalpamos. É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, luz, matéria e tempo. A dimensão do tempo é aquela que nos governa. É uma matéria que tem um domínio sobre nós. Nós não conseguimos dominar ou controlar o tempo. Amém? Não tem como você controlar. Eu não posso voltar no tempo aqui 1 segundo. O ser humano não tem esse poder. Então, nós somos escravos do tempo.
Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar e correr contra o tempo, porque se você parar, você fica para trás, você atrofia, você não constrói, você não aprende. Então, a cada novo amanhecer é uma oportunidade, é um tempo que você tem para trabalhar em cima daquele tempo, dessa dimensão. E quanto mais você trabalha, quanto mais você luta, mais ela está na tua frente. Porque o tempo vai se passando e as rugas vão chegando, cabelo branco, vai ficando careca, vai perdendo força, flacidez, ou seja, tudo é isso o tempo trabalhando contra mim e contra você. Amém? Então, ó, a dimensão humana, luz, matéria e tempo. Agora presta atenção. Presta atenção. A dimensão do tempo, ela não consegue nos derrotar. Porque Deus está fora do tempo. E se nós estamos de Deus, se nós estamos em Deus, o tempo não nos governa. Essa carne sim, ela pode descer à sepultura, mas o nosso espírito ele é eterno. Amém? Esse corpo pode envelhecer, esse corpo pode adoecer, pode chegar o dia em que ele vai descer para a sepultura. Mas, irmão, nós que estamos em Deus, nós somos eternos. Nós conseguimos superar, olha só, nem o tempo consegue nos segurar. Nem o tempo consegue nos segurar, porque nós já saímos dessa dimensão e estamos na dimensão divina. Nós estamos nos braços de Cristo. Amém? Então, 3 dimensões humanas, matéria, tempo e luz. Já expliquei essas 3. Agora faltam 4, são 7. Né? A quarta dimensão é essa dimensão que faz com que eu falo aqui e você me escuta lá atrás, porque tem um aparelho conectado que através de ondas faz com que a minha voz saia por todos esses canais, todos esses fones. A dimensão da luz, ela foi descoberta com alguém que já se usava um telégrafo, acho que, não sei se alguém aqui lembra de telégrafo, é um aparelho bem antigo, em que a comunicação via telégrafo era feita à distância só com conexão de fios. Os aparelhos tinham que estar conectados com fios ligados um no outro. Podia ser com 1 quilômetro, com 10, não interessa, mas contanto que os fios estivessem ligados um no outro. E a comunicação era feita apenas com código. Alguém tocava naquele aparelho, ele imitava código, cada letrinha tem um código, e aquele que recebia lá do outro lado, aqueles códigos impressos, ele começava a ler aqueles códigos, porque cada pontinho representava uma letra do alfabeto. Então começou-se assim, mas depois eles descobriram que não precisava de fio, não precisava desse mundo de fio para uma comunicação sair de um aparelho para outro. Eles descobriram que tem ondas. Existem ondas que substituem esses fios. Então, por isso que você puxa seu celular aí e se comunica com alguém que está em casa. Amém? A gente liga esse aparelho aqui, ó, e consegue trazer uma transmissão do pastor lá de Brasília, lá onde ele estiver, de São Paulo. O pastor vai estar aqui pregando ao vivo, porque essas ondas conseguem transmitir isso. Então o homem descobriu, a ciência descobriu, que nessa quarta dimensão existem ondas que elas transmitem vozes e imagens. Amém? Por isso que você puxa o seu telefone e você fala com alguém lá do outro lado, a pessoa está te ouvindo. Agora, quando isso foi descoberto, inclusive aqui no Brasil, foi por um padre que descobriu o brasileiro. Isso já tinha sido descoberto em outros países, mas o primeiro brasileiro que descobriu isso aqui, ele foi considerado bruxo, porque quando ele ligou um radinho, aqueles radinhos de pilha aqui, aquele foi escutado lá do outro lado, se dizia que era a voz de espírito que ele estava transmitindo através desse canal. Como é que pode a voz sair se não tem nenhum fio conectado? Porque ele descobriu que através dessas ondas a voz dele poderia chegar lá do outro lado, através de um aparelho telefônico, através de um fonezinho de um rádio. Sério, esse padre é bruxo, isso é bruxaria, espiritismo esse camarada aí. Vamos excomungar esse padre. Mas não, a ciência estava descobrindo essa quarta dimensão, que ela estava oculta até que a profecia de Daniel se cumprisse, quando ele disse que nos últimos dias a ciência haveria de se multiplicar. Amém? Então a quarta dimensão é essa dimensão, ó, que transmite ondas, que através de ondas eu posso trazer aqui imagens de qualquer lugar do país, do mundo, que esteja produzindo ali, que esteja ali através da internet, né, transmitindo aquela imagem, aquela voz. E também é onde está armazenadas as enfermidades. O profeta diz que todas as enfermidades, ela vem
da quarta dimensão. Todas as enfermidades, ela vem da quarta dimensão. Então é uma dimensão espiritual, nós não conseguimos ver, mas sabemos que ela existe. E nós usamos ela todos os dias. Amém? A primeira, segunda, terceira que nós vivemos. A quarta dimensão é essa que transmite voz. E tem mais, o profeta fala nessa quarta dimensão, e que lá Deus tem uma espécie de HD de computador, onde se armazena todas as informações. Deus tem lá, em seus arquivos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, desde o primeiro dia que nós nascemos. Nossas primeiras palavrinhas, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você falou, está armazenado dentro desse HD divino. Ele disse que naquele dia, no dia do juízo do trono branco, que a noiva não vai estar lá, a noiva não será julgada. Aqueles que são eleitos para o arrebatamento não passarão pelo trono branco. Isso não sou eu, é o William Branham que ensina isso. Amém? A noiva eleita, aqueles que subirão no arrebatamento, não passarão pelo trono branco, mas aqueles que vão chegar até o trono branco, esse telão ele vai aparecer e ali vai mostrar toda a tua trajetória de vida. Toda a tua trajetória. Tudo está armazenado nessa quarta dimensão. Então é ali que ninguém vai conseguir esconder nada de Deus. Senhor, eu sou santo. Senhor, eu sou perfeito. Senhor, eu não errei. Quem errou foi o meu irmão. O errado é ele. O pecador é ele. Que é assim. Quando o pregador está aqui, o pastor está aqui pregando. Deixa eu olhar a hora aqui, porque o pastor está aqui pregando. Aí ele diz assim, crente relaxado. É ele, é a irmã. Crente relaxado é essa irmã. Crente descompromissado é o irmão. Crente nervoso é aquele irmão. Crente impaciente é ele. Quando diz crente cheio de Espírito Santo, esse sou eu. Porque só ele é santo, né? Quando o pastor mete o pau aqui, sempre é o irmão, sempre é a irmã. Diz, cheio de Espírito Santo, crente fiel, crente, esse sou eu. Mas lá não vai ter isso. Aquele telão vai mostrar tudo aquilo que nós somos, que nós vivemos, que nós... Então, tudo isso está na quarta dimensão, amém? Primeira, segunda, terceira e quarta. A quinta dimensão é aquela em que naquela passagem bíblica em que morreu o rico e Lázaro. Lázaro foi levado pelos anjos e foi para o seio de Abraão. E o rico estava na quinta dimensão, onde ele chamou o pai Abraão, pedindo que Lázaro molhasse o seu dedo nas águas e gotejasse na sua boca, porque estava ardente aquelas chamas. Aquela ali é a quinta dimensão, é o Hades, é a região dos perdidos. Amém? É a quinta dimensão. Aí o irmão me perguntou, há poucos dias, perguntou assim, irmão, e aquela dimensão ainda existe? Aquela que o rico poderia ver Abraão do outro lado? Eu disse, não, irmão, aquela dimensão, ela tomou outro lugar. Ela foi mudada de posição. Por quê? Todos aqueles que morriam, eles estavam debaixo de sangue de animal. E sangue de animal não tira pecado. O pecador ia até o templo e levava um cordeiro. E aquele cordeiro era morto, o sangue do cordeiro era derramado para cobrir os pecados do pecador. Ele só cobria, o sacrifício estava debaixo de sangue de animais. Então, por isso que o diabo tinha as chaves da morte e do inferno, o controle era dele. Mas quando Jesus pagou o preço na cruz, derramando o verdadeiro sangue que tira pecado, não cobre, tira pecado, aí ele teve autonomia para ir no inferno e tomar das mãos de Satanás aquelas chaves, as chaves da morte e do inferno, agora está no controle de Jesus Cristo. Amém? Então, depois que ele fez isso, aquelas dimensões agora tomaram posições diferentes. A dimensão dos perdidos, o profeta teve a oportunidade de ir nas duas dimensões. Ele foi na quinta dimensão e foi na sexta dimensão, onde ele encontrou aqueles que haviam se convertido no seu ministério. Vocês conhecem bem essa passagem aí. Pois bem, então... a quinta dimensão é a região dos perdidos, né? A região dos perdidos. E a sexta dimensão, essa que eu acabei de falar, que o profeta foi e viu aqueles que foram salvos, aqueles que entre nós viveram uma vida
aos pés de Jesus, morreram convertidos, eles estão agora nessa sexta dimensão, é a região dos salvos. É para essa região que um dia nós vamos voltar, a região dos salvos. E a sétima dimensão é aquela onde está o trono de Deus, onde está o Criador. Que o profeta lá, inclusive, perguntou para aquele que estava conduzindo, que certamente era um anjo, perguntou: onde é que está Jesus? Ele disse: Jesus está mais em uma outra dimensão, ele está mais além. Ou seja, que é a dimensão da eternidade, que é para onde nós vamos. Amém? E o que é, deixa eu ver a hora aqui, irmão, que eu tenho o maior cuidado para não extrapolar, para não desrespeitar a ordem do Espírito Santo, né? Tudo é feito na ordem, né? Pois bem, aqui ó, o que é que nós estamos fazendo aqui, irmão? O propósito de nós estarmos aqui, saímos da eternidade, Deus nos tirou da eternidade, colocou nessa dimensão da terra, para que aqui nós venhamos refletir a sua luz. Estamos aqui para refletir a luz de Jesus Cristo. O propósito de Deus de estarmos aqui na terra é para refletir a sua luz, é para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Presta atenção, nós somos eleitos, a igreja eleita. Eu vou encerrar com essa explicação agora aqui, com essa fala. Nós que somos eleitos, nós temos o ministério mais pesado da humanidade. Não existe um ser humano na terra que tenha uma carga, um ministério mais pesado, com a maior responsabilidade do que o nosso. Pode pegar o presidente da República, o presidente russo, o presidente americano da maior nação do mundo. Estes homens, eles não carregam em si uma responsabilidade tamanha a qual nós carregamos. Porque nós fomos colocados aqui não para representar um político, não para representar uma nação, mas nós estamos aqui para representar o nosso Criador. Então, quando você se perguntar qual é o propósito, qual é o meu propósito de vida, qual é o sentido da vida, o que é que eu estou fazendo aqui, será que faz sentido? Meu irmão, Deus está contando com você para representá-lo onde você estiver. Sabe por que isso? Porque nós que somos eleitos, eu acabei de falar, nós temos a maior responsabilidade de alcançar aquelas pessoas que não são eleitas, mas são salvas. Você precisa entender que os eleitos, eles são diferentes dos salvos. O eleito, além de ser salvo, ele é eleito. Eleito por quê? Porque subirá no arrebatamento. Nós somos aquelas 5 virgens prudentes que subirão no arrebatamento. Mas as 5 virgens nécias que não vão subir no arrebatamento, mas que são salvas, elas precisam do meu testemunho, elas precisam enxergar Jesus Cristo através de mim, através de você, para que elas sejam alcançadas. Irmão, cada pessoa que é colocada na nossa vida, leva isso com você, irmão, isso é muito importante. Cada pessoa que é colocada no nosso caminho é com um propósito de Deus. E todas essas pessoas, elas têm 3 classes de espírito. São pessoas boas, são pessoas medianas e são pessoas más. São pessoas que você se relaciona bem, são pessoas que você tem pouca relação e são pessoas que te perturbam. Mas você precisa entender de que essa pessoa foi colocada no teu caminho, porque assim como você precisa de salvação e Deus salvou você, eles também precisam ser salvos. E Olha, eu me lembro de pessoas que uma vez me fez benefício, eu estava desempregado, não foi uma só vez, eu bati na porta de empresa e tinha um amigo lá dizendo: você vai entrar aqui, traga o seu currículo. E eu levava o currículo, no outro dia eu estava dentro da empresa. Aí você acha que uma pessoa que faz um benefício desses é esquecida diante de Deus? Olha, ela pode ser católico, pode ser espírita, pode ser macumbeiro. Meu irmão, se me estendeu a mão, se estendeu a mão para você, para te fazer um benefício, nunca vai perder a recompensa. Nunca vai perder. Amém?
Então, olha só a nossa importância aqui na terra. Nós temos essa responsabilidade de atrair pessoas que nunca vieram aqui para adorar a Deus, talvez nunca leram a Bíblia, nunca adoraram, mas elas serão salvas só porque te fez um benefício. Amém? Então, qual é o propósito, qual é o nosso propósito de vida aqui na terra? Irmão, é de representar a Jesus Cristo, é de manifestar os seus atributos, é de estar com o coração aberto para perdoar aqueles que nos ofendem, é de transmitir para este mundo de treva a luz de Jesus Cristo, através do amor que deve estar em nosso coração, porque a única forma de destruir, de vencer o príncipe das trevas, é liberando o amor de Cristo que está entre nós, dentro de nós. Amém? Então esse é o nosso propósito de vida aqui na terra, é de representar a Jesus Cristo para que cada pessoa, sem saber, nos dá um copo de água, esse jamais vai perder a recompensa lá do outro lado. Lá naquele telão, no juízo do trono branco, quando descer, vai mostrar, e ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Sabe por quê? Olha, a irmã Marina estava com a dificuldade e você estendeu a mão para ajudá-la, entendeu? Olha, o irmão Samuel tinha uma dificuldade e você atendeu a necessidade dele. Só por isso o reino é para ti. Eu estou fora, só um instante, o meu tempo já estourou. Eu estou fora daquilo que o profeta nos ensinou. Estou fora do que o profeta nos ensinou? Estou ou não? Amém. Porque vocês viram aqui, o pastor falou que o profeta estava com um grupo de irmãos numa estrada e ele parou o carro, desceu para ir pedir água na casa de uma família. Uma família. Perguntaram: mas irmão, churrascaria, lanchonete, sei lá, logo ali na frente, o senhor parou para... E ele respondeu para aqueles irmãos e disse: olha, Deus precisava salvar aquela família. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, nosso tempo já estourou. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Espero que vocês tenham sido ajudados nesta tarde. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, Pai amado, estamos tão agradecidos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesta tarde a chegarmos mais perto de Ti. E que tenhamos mais desejo em nossos corações de Te representar aqui na terra. E que todas as dificuldades, todo o mal, Senhor, toda a tempestade que se levanta contra nós, o Senhor tem o controle de tudo. E um dia tudo isso aqui vai terminar, vai se findar e nós voltaremos para a eternidade. E nós apenas te pedimos, Pai, nos sustenta em Tuas mãos, nos mantém, Pai, firmes nesta caminhada, para que possamos naquele dia sermos aceitos e aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e também oramos pelo retorno do irmão Gilvan nesta semana, para que o Senhor guarde sua trajetória e que em paz ele volte com sua família para seu lar. Fica conosco, permanece, dirige esse culto, Pai. Toma o nosso irmão Ricardo na inspiração dos louvores e aceita a nossa adoração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês. Glória a Deus.